Fala galera que nos acompanha através das redes sociais, estamos no ar com mais um episódio do Camaleão Cast. Hoje, de forma especial e um pouco diferente, nós estávamos acostumados a receber aqui artistas da nossa região e hoje, de forma muito especial, estamos recebendo a visita do vereador, historiador e advogado Dr. Rodrigo Almeida. Seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa base. É uma honra ter você aqui conosco para bater esse papo super legal hoje. Mas enquanto isso, roda a vinheta. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo à nossa base, à nossa casa. É um prazer enorme, como eu disse anteriormente, receber o senhor aqui nessa bancada. Vamos falar um pouco sobre vida pública, sobre como legislar, como fiscalizar, como é ser advogado e esse leque de conhecimentos que o senhor tem para nos oferecer também como historiador. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Netinho, Paulo Júnior, toda a equipe aqui. É um prazer estar aqui em Itati com vocês, no Camaleão Podcast. De vez em quando acompanho lá, né, Sim, quando passa lá nas redes sociais, sempre isso. acompanhando aqui o trabalho de vocês. E obrigado pela especialidade, né? Sou tido aqui como convidado especial, então Sim, tentar sim. fazer valer aqui o Vamos convite. sim, vai fazer valer sim, porque a gente, como eu disse antes da vinheta, né, a gente estava trazendo artistas da nossa região, né, já passaram por aqui Netinho do Forró, Marcos Reis, Nete Bezerra, entre outros, né, e hoje de uma forma especial, recebendo você aqui para a gente falar um pouco sobre como é para o senhor, pessoa física, acumular tanta bagagem. Eu queria saber, a primeira pergunta, como foi que deu aquele estalo e aquele desejo de ser um advogado, de se tornar um advogado? Ô, Netinho, na verdade, eu iniciei a faculdade de Direito já quando eu estava a caminho da outra formação que eu tenho, que é História, né? Uhum, Eu entrei na Universidade Federal da Bahia no curso de História em 2007, em meados de 2010, mais ou menos. Foi quando eu tive a conversa com meu pai e aí ele acabou sugerindo, né? E sim. eu captei a mensagem e fui em busca de novos horizontes profissionais, porque, na verdade, a advocacia ele dá um leque muito grande, né? O curso de Direito, Uhum, seja como advogado, para concurso, o leque das especialidades é muito grande. sim. E como eu fazia licenciatura em História, não desmerecendo a categoria dos professores, né? Que é uma categoria talvez a mais importante de todas, Uhum, mas o leque profissional, sendo licenciado em História, é relativamente pequeno, né? Então, eu optei por manter a faculdade de História, acabei me formando em 2012, salvo engano, e fiz concomitantemente 2 anos, não foi fácil, um ano de manhã, um de noite, a correria em Salvador é correria, né? grande, mas deu tudo certo, acabei me formando em História, né, em Direito também, Uhum, e segui minha vida profissional na área do Direito, né? Hoje sou advogado, tenho aí já 10 anos, esse ano fiz 10 anos de advocacia, com foco aí na área pública, né? Eu trabalho com municípios, com câmaras e posso também trazer esse conhecimento que eu adquiri uhum, fora daqui para tentar agregar aqui e melhorar o nosso município, né? isso. É, sobre história, na verdade eu sempre tive vontade de fazer história, né? Estou cursando pedagogia e acredito que assim que eu concluir, né, deva me especializar em história também, porque eu gosto, velho, gosto de... Sempre gostei, na verdade. Não sou muito de exatas, não sempre gostei de humanas, sempre gostei de também conhecer um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa ancestralidade. E é muito bom quando você tem essa bagagem assim, mas você sempre gostou de estudar, nunca parou. Exatamente. Eu, na verdade, eu morei aqui, nasci e fui criado em Tororó, né, e tive Uhum, que ir estudar fora porque, infelizmente, uma cidade pequena não oferece sim. tantas possibilidades, né, de a pessoa alçar mais voos maiores, digamos assim, na área da Sim. educação. Uhum, Então, foi uma formação que me agregou muito, especialmente na questão humana, né, porque eu tenho esse viés humanista, social, sim. então essa formação história com certeza agregou muito conhecimento à minha vida e eu pude unir essa questão humana, né, de humanista com a questão legal, digamos assim, que é a formação, de certa forma, até complementou muito, né, Uhum, uma formação com a outra, porque enquanto uma me deu essa visão mais humana, né, de ver a necessidade das pessoas, especialmente numa universidade pública, que você vê gente de todo tipo, né, sim. não é só gente chamada filhinho de papai que está ali na Uhum, universidade privada, então
ampliou muito meus horizontes e com certeza agregou muito em minha formação como ser humano, né? Uhum. Primordialmente acima de tudo. E essa facilidade de lidar com o social contribuiu com o seu desejo ou sonho de um dia poder se candidatar a vereador e se eleger? Na verdade, eu acabei militando também no movimento estudantil na universidade, mas desde antes, na verdade, que eu já me interesso por isso, né? Uhum. Desde o ensino médio lá, que eu fui líder de sala, depois fui do presidente do Grêmio Estudantil. Então, eu nunca deixei de estar, digamos, tentando melhorar a vida das pessoas que estavam Sim. próximas de mim, né? E Uhum. aí, cada área aí, seja no colégio, no Grêmio, seja na universidade, quando fui membro também do diretório acadêmico. Uhum. E, na verdade, sempre me interessei por política, que, afinal de contas, o que move o mundo é a política, Na né? Se política. o posto de saúde tá ruim, se tá bom, se a escola do nosso filho tá bom, tá ruim, se tem emprego, se não tem, tudo é política que se resolve. Uhum. E aí, a importância de ter pessoas boas e qualificadas na política, porque alguém vai ocupar o espaço e se quem está interessado em fazer a coisa certa não ocupar, vem a pessoa que está, né, interessada Uhum. em fazer coisa errada e ocupa o espaço, né? Porque tem um ditado que diz que o poder não aceita vácuo. Então, alguém vai ocupar aquele espaço, né? E Sim. aí, o meu intuito, na verdade, eu já venho desde de muito tempo interessado na política e agora em 24 tive a oportunidade de me candidatar pela primeira vez. Não consegui ser eleito, fiquei na primeira suplência, mas estou aí no mandato, né? Eu não sei até quando. Mas enquanto eu estiver lá, procuro fazer o meu melhor, seja fazendo leis, seja fiscalizando os atos por executivo, mas cumprindo a minha missão de representante do povo lá na Câmara Municipal. Sim. Eu me recordo quando você falou aí de eleições de classe, de escolas, de Grêmio. Eu lembro, velho, quando tinha eleições aqui no Rebouças, aqui a gente caía pra dentro, velho. A gente caía pra dentro mesmo e fazia o negócio sério mesmo, velho. Fazia as bandeiras e faziam jingles, né? Que naquela época a gente nem dizia jingles, mas eram paródias, né? Que nós fazíamos e a gente ia pra dentro mesmo. Então, essa política já vem daí. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de política. Aí a gente encontra pessoas, né, que falam, eu não gosto de política, eu tenho nojo de política. Mas a política está no nosso dia a dia, não tem jeito. E não vai sair assim, porque a gente quer e não quer falar de política. Beleza, é um respeito, a gente respeita, mas não sai, tá na veia mesmo. E os problemas da sociedade serão resolvidos ou não, depende da política, né? Uhum, Quem está ocupando os cargos que vão definir o futuro da sim. sociedade. Então, ou a gente elege pessoas que não têm capacidade de nos representar bem, ou então, se você está insatisfeito, procure ser um partido político e seja Uhum, candidato, né? sim. Muita gente acha que é fácil, mas na verdade é dificílimo. A resolver. Ser candidato, disputar uma eleição não é fácil. Paulo Júnior está aqui, está nesse meio há muitos anos também, né, Paulo? Então, viver na política não é fácil, é um desgaste físico, emocional, financeiro, a família sofre junto também. Então, muitas vezes o pessoal acha que é fácil, que é Uhum, só louro, mas na verdade é mais transtorno do que, do que vitórias. é. E você falando disso aí já vai um pouco dessa pergunta que eu ia fazer para você. Quais os desafios que você já encontraram nesse tempo aí de como vereador? Ô Netinho, talvez a principal dificuldade seja a limitação da atuação do vereador, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que o vereador pode tudo, pode fazer tudo, ainda mais sendo filho do prefeito como eu sou, Uhum, né? Então muitas vezes as pessoas me procuram para tentar resolver um problema e que muitas vezes a gente acaba resolvendo, mas muitas vezes não depende da gente, né? sim. Depende do setor de licitação, depende do prefeito tomar uma decisão que não depende da gente, então muitas vezes a gente fica de mãos atadas, né? Sempre que a demanda chega, a gente tenta de alguma forma resolver, mas nem tudo a gente consegue resolver Sim. porque a gente, de certa forma, não tem atribuições do poder executivo, né? Então, as pessoas muitas vezes não entendem isso, mas a questão da formação política, que é um pouco deficitária no nosso país, talvez, se as pessoas tivessem um entendimento, né, de fato legal, ver os papéis de cada poder, as pessoas teriam um melhor entendimento disso. Uhum, Mas eu entendo isso e procuro trabalhar da melhor forma para superar essas dificuldades, mas sabendo que não é fácil, né? As pessoas de fato me procuram até achando que, como tem proximidade com o prefeito, que eu possa resolver, sim. mas muita coisa não depende de mim. E eu espero que as pessoas entendam isso, né? Porque o vereador, o papel dele é legislar e fiscalizar, não é agir, né? E tomar as Não providências que são típicas do executar, Poder né? Executivo. Uhum. Infelizmente, o nosso povo é tão sofrido, é, tão machucado, tão pisado, que a gente quer que as coisas se resolvam no estalar de dedos, né? Por ter um histórico também,
e atualmente também, a gente sabe, e aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a gente quer que a situação seja resolvida. E aí, quando a gente procura um vereador para, né, para questionar, para cobrar, a gente acha que é o vereador que vai resolver aquele problema. Por ignorância, às vezes a gente não tem um conhecimento. Então, por estar próximo ali, a gente acha que o vereador vai resolver, mas infelizmente a gente sabe que a gente que tem um conhecimento sabe que não é assim, né? É o papel de vereador do povo, né? A gente é procurado muitas vezes, não só eu, como Uhum, os colegas também. E o nosso papel também é esse, né? É trazer as demandas da comunidade e levar para o prefeito, para o nosso grupo político, resolver da melhor forma possível. uhum, Mas é aquela história que não depende da nossa vontade, né? sim. Depende, muitas vezes, da própria burocracia necessária para fazer uma compra, para, enfim, Uhum. resolver aquele problema que muitas vezes a pessoa acha que é fácil, né? Que no instalar de Deus, como você falou, vai resolver, mas não é bem assim, né? Uhum. Lembrando que estamos no ar através dos nossos patrocinadores Brito Burger, Império Autopeças e Cello Mix. Daqui a pouco tá chegando o Brito Burger trazendo um hambúrguer delicioso pra gente aí. Rodrigo, quando as pessoas te veem na rua ou até comentam, né? Poxa, ali, ó, filho de Doutor Adalto, filho do prefeito. Isso te pesa ou, é, claro, te enche de orgulho? O que você sente quando você é denominado, não como o doutor Rodrigo, né, Almeida, pessoa, mas como filho do prefeito, filho do doutor Adalto? O Netinho, ao mesmo tempo, um orgulho muito grande, né? Porque Uhum, sei da história de vida do meu pai, que nasceu aqui em Itajaí, uhum, aqui vizinho aqui, nosso distrito de Itati. Teve uma vida muito difícil, muito sofrida, foi vaqueiro lá com meu avô. Era o único filho homem, então eram 7 mulheres, só ele de homem, então era meio que o faz tudo é lá do isso meu aí. avô. Foi morar em Poções, depois fez a faculdade lá no Amazonas, tem uma história de vida que daria para fazer um livro. Uhum, Então tenho muito orgulho de ser filho de Adalto e também é uma responsabilidade grande, né? Porque desde que ele foi eleito no primeiro mandato, ele estabeleceu uma nova forma de governar. Então, de certa forma, é um peso, mas é um peso saudável, de certa forma, porque conhecendo a história dele, tudo que ele fez, não só na vida particular, né, mas como uhum, prefeito da cidade, sempre procurando, né, a melhor forma de ajudar a comunidade, trazendo, por exemplo, casas populares, enfim, sim. pavimentações. Ele não faz nada pensando em si próprio, eu carrego isso comigo também, que na vida pública e na vida particular, de certa forma, também, né, Uhum, a gente tem o dever de fazer caridade, ajudar as pessoas. Então eu carrego isso comigo e não vejo como um fardo, não, mas sim como um peso sim. saudável e carrego essa responsabilidade e procuro também fazer as ações pensando nisso, né? Pensando sempre no bem coletivo e não no benefício próprio. Sim. A gente para falar de política, a gente pensa logo em saneamento básico, a gente pensa em qualidade de vida, social mesmo. Qual situação já chegou assim pra você e falou assim, Rodrigo, eu não tô aguentando mais, me ajuda, como vereador? Netinho, o nosso povo é muito sofrido, né? A necessidade é grande. Uhum. Quando vem algum pedido até mim, quando envolve criança ou idoso ou alguma questão de doença, O me coração comove dói, muito, né? né? Então, eu acho que nem vale a pena aqui a gente ficar Uhum. mencionando situações X ou Y, mas tem situações que cortam de fato nosso coração, né? Só para citar um exemplo aqui, há um tempo atrás tinha um esgoto entupido lá no loteamento. E a rua tava com o chorume, né? Sim. E uma criancinha na casa. Então, um bebezinho de menos de 1 ano de idade, você vê naquela situação ali. Então, Uhum. é aquela história, a gente não pode executar, mas a gente cobra. Então, eu falei Uhum. com o pessoal do esgoto, né? Então, compareceram lá, fizeram a limpeza. E é isso. O nosso papel é esse, né? Essa é uma situação, na verdade, que acontece rotineiramente lá, porque nossa rede de esgoto é antiga e muitas vezes não dá conta. A população também tem um mau costume de jogar lixo na rua, que acaba também Sim. entupindo, né, os esgotos. Mas são situações diversas que, em razão da necessidade do nosso povo, acaba chegando até nós e procuramos a melhor forma de resolver. Uhum. Às vezes consegue, às vezes não, mas pelo menos a intenção de resolver, a gente tenta, né, da melhor forma possível resolver. Sim. Lembrando também que o Dr. Rodrigo é presidente do Avante, do nosso município, né? Do nosso município, o município de Itororó. E como está o Avante? Como está estruturado
o avante do nosso município? Ô Netinho, na verdade, os partidos em cidades pequenas como a nossa, eles são as chamadas comissões provisórias, né? Não são diretórios propriamente ditos. Uhum, Então, talvez pelo que eu me recordo aqui, só o PSDB, que é o outro partido que está na nossa base, e o PT, talvez, que tenham essa questão de fazer eleição, de fazer prévias e tal, e eleger de fato uma chapa, né? sim. Os demais partidos, o Avante incluído aí, é uma comissão provisória. Mas isso não quer dizer que nós não somos organizados, né? Uhum, A gente tem uma diretoria aqui, eu sou o presidente, meu pai é o vice-presidente, algumas pessoas também que nos ajudam. uhum, E, na verdade, a gente está na liderança estadual aí do nosso presidente estadual, Ronaldo Carleto, que é um partido hoje que compõe a base do governo Jerônimo. Estamos apoiando a reeleição de Jerônimo. uhum, Nosso deputado federal Neto Carleto, que é candidato à reeleição, né, sim. pré-candidato, e o nosso também estadual Pablo Barroso, que também é do Avante. Temos esse time aí nos ajudado muito lá em Salvador com as demandas e nosso intuito é usar o Avante justamente, que é hoje o segundo maior partido da Bahia, para trazer benefícios para a nossa cidade, né? Todo mundo sabe aqui em Toró que nós tivemos aí uma disputa com o deputado Rosenberg nas eleições municipais de 24. Uhum, O deputado Rosenberg é do PT e apoiou a candidata do PT, logicamente. E nós estamos, da melhor forma possível, utilizando essa ponte que temos com Salvador, com Carleto, com Neto Carleto e com o sim. próprio Pablo, para trazer cada vez mais melhorias e benefícios para a nossa comunidade. Sim. É, e olhando ao todo, assim, fechando e tirando um pouco para Itati, agora falar um pouquinho de Itati, direcionar mais um pouco para cá. É, como tá de projetos para serem executados, se realmente vão ser executados, você poderia nos dizer? O galpão de Itati, que temos aqui, já está, creio que mais de 90% concluído. Uhum, É uma grande esperança da comunidade aqui para viabilizar empregos aí naquele empreendimento, né? sim. Eu até disse aqui na sessão itinerante que teve aqui antes do São João, dia 17 de junho, que está tendo uma espécie de reorganização orçamentária do galpão, porque ficou uma parte ainda a fazer que não estava no projeto original. Uhum, A parte do entorno, por exemplo, do galpão que foi deteriorada ou destruída, que a cerca e tal, aquele muro sim. que não é nem um muro, né? É A guarita, isso. A guarita tá portão, pronto, tá pronto. tá Eu pronto. falo o entorno mesmo do perímetro, né? Sim. Então, isso não estava no projeto original, então já fizemos o pedido à Condé, se eu não me engano, que é o órgão responsável Isso. pelo dinheiro, porque só pode mexer no projeto se a Condé autorizar, então isso aí já está sendo finalizado para poder, de fato, finalizar o galpão. Uhum, Temos aí também as 20 casas, que é uma novidade aí, né, que nós conseguimos através do empenho lá do nosso deputado Neto Carleto, em sim. Brasília. Chegou para nós 20 casas, já fez até a terraplanagem ali do terreno. Havia um embrólio com os herdeiros, mas isso foi resolvido. Tivemos que conseguir eliminar na justiça para conseguir dar início às obras, mas isso já Uhum, foi resolvido. Então essas obras devem começar o quanto antes. E temos a tão sonhada estrada, né? Que infelizmente é motivo de muita politicagem. Era uma promessa de campanha do próprio governador Jerônimo na campanha de 24, que sim. ele subiu com promessa de palanque, inclusive. Uhum, A gente sabe que houve entreveros aí na licitação dessa estrada, porque a empresa que ganhou é uma empresa chamada Catarina. É uma empresa que tem um histórico já de não concluir as obras em vários lugares e a questão que nos disseram é que baixou muito o preço na licitação. Então baixou demais o preço e não conseguiria executar a obra pelo valor que foi licitado. Mas parece que isso foi resolvido, né? Não tenho a informação concreta se tiraram a Catarina ou se fizeram um acordo com a própria Catarina para ela ficar e assumir a obra. sim. Mas o fato é que a informação que chegou é que isso foi resolvido, inclusive assinou a ordem de serviço, foi assinado pelo governador tem uns 15 dias lá em Uhum, Salvador, sim. 20 dias talvez. Então a gente espera que agora definitivamente saia a estrada, que independentemente de quem seja o pai da criança, o intuito é sair a estrada, né? Sim, com certeza. E aí fica na cabeça das pessoas, ah, não vai sair, promessa eleitoreira e tal, tá chegando próximo às eleições de deputado, não vai sair antes das eleições. Então a gente quer, a gente deseja que saia mesmo, né? Porque tem mais de 2 anos, vai bater os 3 anos, se não me engano, né? Que essa promessa foi feita lá na Praça do Festsol, né? Com o Jerônimo, com o deputado. E, e até agora nada. E aí a gente vê, poxa, será que pra Itati não vai sair nada? E a galera cansada, machucada, né? De tanto ouvir as promessas. E
não acreditarem mais, né? A gente chega a esse ponto de estar numa rodinha ali. E o asfalto de Itati hein, vai sair? Hã? Eu só acredito vendo, é o que a gente ouve. E o pior de tudo é que há um tempo atrás, alguns meses atrás, a empresa teve aqui, pelo que me consta, né? Chegou até a consultar questões de Sim, alimentação, de sim. hospedagem para os funcionários. E do nada desmobilizaram tudo que Uhum. já havia sido feito e foram para fazer a obra lá, eu acho que foi em Em Anagel, lá outra na região lá de cidade, né? Conquista. Então, isso aí dá um desânimo maior, né? Uhum. Pode estar tão perto de acontecer, e quando a gente acha que vai acontecer, dá para trás. Mas eu creio que dessa vez, até pela pressão da sociedade, né, e também da classe política, resolveram bater o martelo lá. O governador já assinou a ordem de serviço Uhum. e creio que esse ano ainda não vai terminar o asfalto em 6 meses, né, mas pelo menos a terraplanagem e as questões de infraestrutura, de que tem algumas pontes, por exemplo, né? Sim. Então, essas questões aí têm que ser resolvidas antes do asfalto chegar, Uhum. a terraplanagem, algumas áreas que é estreita a estrada tem que desapropriar, então essa parte mais burocrática, A pelo estrutura, né? menos, isso. Uhum. Certamente isso será resolvido porque o asfalto só chegará quando a estrutura tiver já adiantada, né? Adiantada. E o medo das pessoas também é fazerem e não for um trabalho de qualidade. Às vezes a gente ouve as pessoas falando, ah, tem que fazer, porque se passar só a borra, se fizer buraco é pior do que a estrada de chão. O pessoal tem esse receio, né? Mas acredito que seja um trabalho de qualidade, né? A gente não vai falar que não, porque também eles não podem fazer de qualquer jeito, né? Sim, e outra coisa, o tão sonhado asfalto, na verdade, facilitará muito a logística do distrito e do Uhum. município, de certa Sim. forma, né? Escoar a produção da zona rural, viabilizar economicamente o galpão, porque a gente sabe que o asfalto estando na porta é muito mais fácil conseguir uma empresa para operar o galpão, né? As pessoas aqui, eu entendo a realidade que a Azaleia na época dava muitos empregos, Sim. mas para que não aconteça o que já aconteceu, que a empresa estalar o dedo e resolver ir embora, eu penso particularmente que esse galpão deveria ser ocupado por uma agroindústria, Uhum. para beneficiar os produtos que já são da nossa zona rural. Temos aqui, por exemplo, tonelada de cajá todo ano, que o pessoal, Sai para ganhar daqui, o né? dinheiro de certa forma mais fácil, Uhum. enche uma caixa de cajá, vende por 20, 30, 40 reais, e o cara vai fazer um doce, uma polpa lá em outra cidade, né, os Sim, atravessadores. Então, esse dinheiro poderia ficar aqui no distrito e beneficiar os produtos que já são da nossa zona rural, com né? certeza. Além do cajá, tem o cacau, a banana, a jaca, enfim, o próprio leite também, né? Que temos uma pecuária Uhum. aqui forte, que poderia, de certa forma, fornecer os insumos para essa agroindústria, né? Que talvez não geraria tantos empregos diretos quanto uma fábrica, mas toda a comunidade, de certa forma, se beneficiaria se de fato funcionasse uma agroindústria aqui no Galpão. Sim. Rodrigo, como você vê o cenário político local? Eu digo tanto municipal quanto estadual para os próximos anos. Ô, Netinho, eu acho que o nosso cenário municipal depende também do que vai acontecer agora na Uhum. eleição de outubro, Sim, né? a partir muito de agora, né? Isso. Eu creio que o governador Jerônimo deve se reeleger, pelo menos essa é a minha expectativa. Uhum. Se ele se eleger, o pessoal que é mais ligado à Semineto aqui tende a perder expressão política, de certa Sim. forma, e a eleição tende a caminhar com os mesmos grupos que disputaram a eleição passada, né? Que é o nosso grupo, e orbita em torno do Avante como partido Sim. principal, e o pessoal que disputou pelo PT, né? Que é a doutora Luciana e seu grupo político. Uhum. Se o ACM Neto ganhar, que eu acredito que não vai acontecer, o cenário tende a mudar um pouco, né? Sim. Temos aí o Jontas, que é o nome do DEM aqui, mais historicamente ligado ao pessoal da Semineto. Se a Neto ganhar, o Jontas tende a ter mais projeção, mas trabalhando com a hipótese de Jerônimo ganhar, a tendência é ter uma eleição novamente na próxima, com os mesmos grupos políticos da eleição anterior, né, em Uhum. 2024. Pelo menos essa é a minha avaliação. Claro que a política é muito dinâmica e tudo pode Sim. mudar, Uhum. mas a tendência é que seja mais ou menos um cenário parecido com a eleição Sim. passada, com uma pequena diferença que agora nós não estaremos pela oposição, né? Sim. Então, a oposição estará do outro lado do balcão, digamos assim. Já fiz essa pergunta, mas vou voltar nela. Como a advocacia contribuiu para a sua atuação política? Eu vou voltar nela porque a gente está falando de política, né? E tem algumas perguntas aqui que ficaram para cima. Ô Netinho, veja bem, a minha formação como advogado, especialmente na área que eu atuo
primordialmente, que é na área pública, me dá uma espécie de grande vantagem, se é que eu Uhum. posso dizer isso, estando na vida pública, Sim. né? Eu trabalho desde 2018, mais aproximadamente nessa área de município e Câmara. Então, muita coisa que acontece no meu trabalho eu acabo levando, trazendo para a Câmara. E a minha formação jurídica acaba favorecendo, por exemplo, na hora de fazer um projeto, de analisar uma lei que a prefeitura manda, né, na hora de relatar os pareceres lá que a gente tem, faço parte da Sim. comissão lá de redação e de Constituição. Então, a atuação legislativa, propriamente dita, eu acabo tendo mais facilidade de fazer do que os colegas. Sim. Apesar de que hoje, com a inteligência artificial, né, se a pessoa tiver um pouquinho de interesse também, Sim. consegue adiantar muita coisa. Mas, de fato, a minha formação acadêmica, de certa forma, facilita, né, a minha atuação como legislador e como na minha vida pública também. Porque Uhum. os problemas que acontecem nos municípios que eu trabalho, muitas vezes são também nossos problemas, né? Vai fazer um concurso, não vai. O Ministério Público está querendo isso, está querendo aquilo. Então, muitos problemas são comuns, especialmente em cidades que eu trabalho, que são também cidades pequenas, no mesmo porte de Itororó, não são bem, é mais lá para a região de Sim. Vitória da Conquista, mas isso facilita muito, de fato, não só a minha questão como legislador, mas como também, digamos, especialista em gestão pública, né? Você falou de concursos aí. Você falou de concursos aí na sua fala. Tem previsão para concurso público no nosso município? Você sabe? Tem duas áreas, né, Tinho, que o nosso prefeito sabe que tem que fazer concurso porque o número de servidores são carreiras que só admitem a admissão, né, no serviço Uhum. público mediante concurso, que são duas funções, que é de guarda municipal e a agente de saúde, Uhum. né? Eu soube ontem, inclusive, que na verdade até já encerrou as inscrições, que o município vai fazer uma seleção para professor, mas é uma situação excepcional que é via Ministério da Educação. Eu nem sabia que isso era possível, eu soube ontem, na verdade. O PND, né? Isso. Que é uma espécie de Enem, né? Um Sim. concurso, Uhum. assim como teve o CNU, né? Um concurso Sim. unificado aí há um tempo atrás. Então, os professores que estiverem interessados, já passou as inscrições, né? Acho que aprova Sim. até em setembro agora. Uhum. Mas para professor já vai ter essa seleção agora via Ministério da Educação. E está no horizonte do nosso prefeito fazer concurso para essas duas áreas que precisa muito de servidores, especialmente a Guarda Municipal, né? Que conta Uhum. hoje com talvez menos da metade do quadro necessário para dar conta do serviço Sim. e também para a carreira de agente de saúde, porque é uma área essencial, né? Paulo Júnior está aqui, é da categoria. A gente viu durante os governos Lula, aí, primeiro e segundo mandato, uma expansão muito grande da atenção básica, da saúde básica na Uhum. nossa cidade, ou no Brasil, de certa forma. Sim. Nós, por exemplo, em Toró, tínhamos um posto de saúde, antigamente, quando era criança. Hoje tem, acho que talvez quase Vários, 10. né? Então, e o agente de saúde é a pessoa que está na ponta lá, visitando as pessoas, sabendo quem é, né? É As o dia a pessoas. dia, né? Isso. Quem está no dia a dia, que conhece a comunidade, que Uhum. sabe todo mundo pelo nome. E é uma das funções aí mais relevantes, mais importantes aí na atenção básica, na saúde do nosso município. Uhum. Eu tenho o privilégio de ter um amigo de infância, parceiro, colaborador, que trabalhamos juntos aqui com o meu vizinho e meu agente de saúde. É brincadeira. Ele tá ali nas câmeras ali, esse cachorro. Rodrigão, vida pessoal. Quem é Rodrigo fora da política, fora da advocacia, no dia a dia? Quem é Rodrigo? Sem filtros. Ô, Netinho, é uma questão difícil de responder pelo seguinte. Porque uma coisa é o que a gente pensa de nós mesmos e outra coisa é o que as pessoas pensam da gente, né? Sim. Fazer uma autoavaliação é meio difícil, até porque, assim, toda pessoa que passa na nossa vida nos vê de alguma forma diferente também, né? Uhum. Depende da circunstância, depende muito da ocasião ali que você, né, teve a relação com a pessoa. Mas, assim, eu sou filho de Adalto e Cláudia, Sim. casado com Jamile, pai de Vivi, que fez 6 anos ontem. Um Oh, abraço que para vocês, bênção, meus velho. amores. Sim. Sou uma pessoa muito pacata, né? Muito simples, não tenho essa vaidade de luxo e tal. Eu quero viver para ter uma vida confortável com minha família. Uhum. E é isso, sou um cara muito simples, não sou apegado muito a dinheiro. Então, minha mulher fala que eu sou muito sossegado, que para mim tudo tá bom. Sim. Então, eu vivo dessa forma e não tenho, assim, creio que um ego muito inflado, certo? Como até Uhum. alguns políticos têm até
muito comum que o político seja aquele ego inflado e tal, mas eu não tenho muito isso, não. Sim. Até estando vereador e sendo filho do prefeito, eu não fico no setor para ficar averiguando, assim, inquirindo as Uhum. pessoas de uma forma abusiva, entendeu? Não fico batendo na porta, dando uma de valentão. Então, eu sou muito sossegado, muito pacato e vivo na minha vida pessoal e também na vida pública dessa forma também, né? Uhum. Eu sei, por exemplo, de outros casos de outras cidades que a família do prefeito se vangloria de fazer isso, fazer aquilo, mandar nos funcionários. Então, eu não fico fazendo isso, justamente pela minha personalidade ser dessa forma, né? Mais Uhum. sossegado, mais pacato. Sou pisciano também, não sei se isso interfere também, né? É. Mas é isso. Muitas vezes é mais importante que as pessoas falam das nossas ações do que a gente ficar se vangloriando das coisas, né? Uhum. Então é assim que eu penso. A nossa formação acadêmica é muito importante. E acredito que você sabe disso. Mas qual foi o momento mais importante da sua vida para você separar e dizer assim, não, esse momento foi o momento mais importante? Ô, Netinho, aí eu vou mudar o sentido da pergunta, porque para mim o momento mais importante da minha vida foi o nascimento da minha filha. Não foi Uhum. nem uma formatura, nem nada do Sim. mundo acadêmico, né? Porque a gente, quando é pai, a nossa vida dá uma mexida de uma forma que a gente passa a Uhum. viver em função dos filhos, né? Procurando sempre fazer o melhor, estar por perto, estar presente, manter de certa forma, né? A Uhum. questão material, porque não é barato ter filho hoje em dia, né? Sim. Tudo precisa de dinheiro. E muitas vezes é até um incentivador pra gente correr atrás, né? Uhum. Eu lembro que quando minha filha nasceu, eu tava morando em Conquista ainda, e qualquer caso que aparecesse, meu irmão, eu caía pra dentro. Eu podia ser nem da minha área que eu gosto de Uhum. trabalhar, mas quando pintava qualquer oportunidade, venha, vamos trabalhar, ganhar um dinheirinho, porque agora eu não tô mais sozinho, né? Tem eu, minha mulher, minha filha, e eu preciso dar conta de tudo, porque Sim. por mais que hoje as mulheres também estão inseridas no mercado de trabalho, mas é, sem machismo, porque eu não me Sim. considero machista, mas Uhum. o papel do homem é ser o provedor da casa, né? Sim. Pelo menos eu penso assim. Claro Uhum. que a mulher que trabalha também ajuda, os dois provêem junto à casa, Sim. mas primordialmente, ainda mais quando o filho é pequeno, que a mulher muitas vezes demanda muita atenção da criança por conta da Uhum. amamentação e do apego que tem com a criança, então essa questão dos bens materiais, do dinheiro dentro de casa, cai nas costas do Sim. homem da casa, né? Então, eu creio que ter um filho talvez seja até um motivador, né? Um impulsionador para a gente correr atrás e tentar dar uma melhoria de vida para nossa família. Sim. O maior diploma da nossa vida são os nossos filhos, Essa né? é a certidão de nascimento do filho, né? Verdade. Chegou o lanche pra gente aí, Juninho? Brito Burger. Chegou, o homem que tá mandando. Muito bem. Patrocinando aí o nosso Camaleão Cast. Aí, ó. Tá bonito o lanche, viu? Tá bonito e saboroso. Daqui a pouco a gente vai degustar ele. Brito Burger. Qualidade tem nome e sobrenome. Qual ensinamento, Rodrigo, você carrega assim para sua vida pública e pessoal? Que você tem assim como diretriz de dizer, não, eu não posso sair daqui. Caráter, honestidade, humildade. Se for para resumir em duas palavras, seria humildade e honestidade, né, Tim? Uhum. Porque, infelizmente, o político hoje no Brasil, qualquer coisa toma pecha de ladrão, né? Sim. E alguns até esses peixes grandes aí dão motivo para pecha pegar. Mas, tendo um exemplo de meu pai, como eu até havia mencionado mais cedo, Uhum. a gente sabe que fazer as coisas corretas tem talvez o valor muito grande, o maior valor na política, talvez, né? Uhum. E a humildade é isso, é você não passar por cima das pessoas por estar ocupando algum cargo, é se colocar no seu lugar, né? Sim. Saber, por exemplo, que tem pessoas aí com mais história na política do que eu, né? Que eu Uhum. tô chegando agora. Não ficar, como eu mencionei mais cedo, ficar inquirindo o servidor, procurando saber disso, daquilo, porque não é o meu papel fazer isso, Uhum. né? Então eu tenho que saber o meu lugar. Eu vou dar só um exemplo básico aqui. Quando tivemos a campanha de 24, muitas pessoas achavam que eu, por ser filho de Adalto, teria algum tipo de preferência e tudo. Uhum. Mas, só para dar um exemplo aqui, na reunião que teve para decidir os números de campanha, né? Que muitas vezes a pessoa fica, eu quero o número tal, o número tal. Sim. Eu peguei o número que sobrou. Até porque, assim, não é o número que vai me dar uma eleição, entendeu? Uhum. Então,
eu não tenho esse perfil de ficar querendo me botar na frente dos outros ou fazer questão de X ou Y. Então, a humildade eu acho uma característica muito importante que a gente deve levar para a vida, não Com só na vida certeza. pública, mas na vida particular também. Com certeza. E durante esse tempo todo de advogado, de historiador, de vereador, o que mais te orgulha na tua história? Ô, Netinho, eu acho que a minha vida pública eu tô construindo agora, né? Uhum. Talvez daqui a uns 10, 15, 20 anos eu possa lhe dar essa, Sim. essa resposta com mais firmeza, digamos assim. Então vamos tirar a parte do vereador. Eu acho, Netinho, que talvez minha principal conquista seja minha família, né? Uhum. Que a gente sabe que hoje não é fácil, especialmente achar uma pessoa certa, né? Eu Sim. dei muita sorte de ter achado minha esposa. A gente sabe que uma mulher também, se for um casamento bom, acaba também prosperando a Uhum. família como um Sim. todo, né? Então, talvez hoje minha maior conquista seja de fato ter constituído a minha família. Eu sempre brinco com minha mulher que eu quero ter mais filha, ela não quer mais porque sabe que o trabalho é grande. Mas talvez seja hoje a minha maior conquista seja Uhum. constituir minha família e estar crescendo, né? Porque na vida eu acho que a gente não pode se acomodar com as coisas, então sempre procurar o crescimento, mais conhecimento, Uhum. agregar mais coisas, tanto na nossa vida particular quanto na nossa vida pública. E é assim que eu vou levando aí e construindo a minha história ainda, né? Porque eu só tenho 37 anos, não Uhum. sou tão É, novo, mas também não sou é velho. novo, é novo, pô. Eu nasci em 89, tô com 37, então acho que tem muito chão pela frente ainda. É, tem muito chão. Quando a gente fala de família, dependendo do contexto, qualquer pitbull vira um pincher, né? Dependendo do contexto, né? Mas qualquer pinche também pode virar o pitbull. Você que escolhe. Quando a gente se trata de família, é bem isso. Vamos fazer uma dinâmica aqui, perguntas rápidas, um bate-bola. Eu faço e você responde, beleza? Vamos lá. Um livro. Difícil, viu? Mas tem um livro que eu gosto muito, que chama A Hidra de Muitas Cabeças, que é um nome até estranho, Uhum. mas só para explicar, eu sei que é bate-bola, mas tem que explicar, né? Já que você Sim, perguntou, explique, explique. é um livro que trata ali do final do século XVIII para XIX, quando tá pipocando no mundo todo praticamente vários movimentos revolucionários. Uhum. Tem a Revolução Francesa, a Revolução no Haiti, que tem uma proximidade próxima, tem a Revolução dos Estados Unidos também, que teve a independência deles lá. Uhum. Então é um livro que trata de como essas ideias revolucionárias saíam mundo afora da Europa para a América do Sul, pelos navios, que era a forma de transporte da época, né? Então, Uhum. essas ideias iam via navio, via marinheiros, pelo mundo afora aí, e acabou levando, né, a independência do Haiti, a Revolução do Haiti, a Revolução Francesa. Então, esses movimentos, digamos, que lutavam por igualdade, Sim. liberdade. Então, o livro trata de como isso foi ramificando aí Uhum. até levar essas vários pipocos de movimentos revolucionários aí nessa parte da história da humanidade. Então, a história de contribuição para que esses países fossem libertos, né? Isso. Livres. Uma personalidade histórica. Do Brasil, da Bahia, de Toró. Pode ser. Eu tenho muito orgulho do meu pai, né, Tinho? Que Uhum. não é uma pessoa tão famosa, né? Mas pela história de vida que ele construiu, né? Que saiu da extrema pobreza para estar onde ele está hoje, teve Sim. que suar muito, trabalhar muito, se estudar muito. Então é uma pessoa que eu tenho como modelo, né? Como herói, Uhum. como peça mesmo de um espelho, né? Sim. De ter como modelo. Um sonho para Itororó. Desenvolvimento e progresso. Né? Eu sempre falo na Câmara lá que a gente tem que fazer urgentemente um plano de desenvolvimento econômico. Porque o desenvolvimento não vai cair do céu, né? Então, enquanto a gente não se organizar e se programar, estabelecer metas, eu falo isso também do planejamento urbano também, que Toró, infelizmente, ainda não tem. Então, a política pública presume o planejamento. Uhum. E o progresso, né? Atrair desenvolvimento, riqueza também, presume que o poder público se prepare e organize a sociedade para que o progresso chegue. E como diz muito bem o nosso hino, né? Desejamos paz e progresso. E avante, pois, Itororó. É isso aí. Uma qualidade de todo político que todo político deveria ter. Botar a coisa pública acima dos interesses particulares. Uhum.
Se pudesse deixar uma mensagem para a população de Tororó, qual seria? Talvez acreditar no nosso projeto, Netinho, porque quando o doutor Adalto entrou, justamente ele tentou fazer uma política diferente da forma que vinha sendo feita historicamente Uhum, em Tororó, né? A gente sabe que muitas vezes ficam panelinha na prefeitura lá e é tudo para eles, nada para o povo, e o doutor Adalto tentou fazer diferente. O povo reconheceu isso, ele não quis ir para a reeleição e elegeu o Paulo Rios, que era seu vice, foi seu sucessor. Com grande sucesso, foi a eleição, acho que a maior diferença de voto da nossa história, acho que quase mais de 5 mil votos de sim. diferença, justamente porque o povo acreditou nesse projeto, Uhum, né? Infelizmente, as coisas não andaram da forma que a gente achou que deveriam andar na época de Paulo. A população, de certa forma, também achou isso, tanto é que pediu a volta do doutor Adalto para a prefeitura. uhum, E estamos de novo. Teve o primeiro ano para arrumar casa, né? Assim como foi no primeiro mandato também. Mas a partir desse ano a gente já vai ver algumas entregas aí, como até as 20 casas, as 100 casas de sim. Tororó. Já tá andando o calçamento lá do loteamento. Então, o nosso projeto político, né? Que não é feito só por doutor Adalto nem por mim, tem todo um grupo, uma estrutura por trás também. Outros nomes Uhum, como João Brito, André, os nossos vereadores estão lá também diariamente lutando por isso. Então, é acreditar no nosso grupo político, porque a gente não faz nada pensando no próprio bolso, faz pensando na comunidade. uhum. Isso aí. Esse foi o nosso bate-bola, né, com o Dr. Rodrigo, conhecendo mais um pouco sobre ele. E como os mais velhos diziam, né? Tudo que é bom dura pouco. Nossa entrevista já está se findando, chegando ao fim. Mas tenho mais umas duas ou três perguntas para fazer aqui para ele. Mas desde já queria agradecer por ter vindo, né? Por ter aceito o nosso convite. Já era para ter, já era para ter vindo, mas acredito que as coisas só acontecem também no tempo certo, né? No tempo de Deus. E muito obrigado pela sua presença. Obrigado, estamos abertos aí as perguntas que faltam e também tem um tempo, tem uma hora não, vai voltar. Quando tiver tendo pergunta, a gente está respondendo. Isso aí. Rodrigo, eu faço essa pergunta é de praxe para todos os nossos convidados, entrevistados que vêm aqui na nossa base. Qual o seu maior sonho que você sonha para sua vida ainda? Mas ter um sonho assim, um é difícil, né? Na verdade, eu não sou tão sonhador não, Netinho, sabia? Sim, Durante a minha vida eu nunca costumei assim traçar um plano e ter aquilo como um desejo como primordial, meta, né? né? Eu penso que o nosso futuro é feito com base no que a gente faz hoje, né? Nossas Uhum, ações é que vão pavimentar o nosso caminho. Então, me preocupo, na verdade, em fazer o dia a dia, né? Procurar fazer as coisas da forma mais correta possível, ser justo com as pessoas, né? Ter humildade, que é isso que vai construir o nosso futuro. sim. E o que a gente vai colher lá na frente é o que a gente está plantando hoje, né? Então, à medida que você vai tomando boas ações, aquilo acaba retornando para você e você se desenvolve sem precisar prejudicar os outros, né? Ser, de certa forma, Uhum, ser. Não vou, eu queria usar outra palavra, mas vou dizer, não ser sacana para poder se desenvolver, entendeu? sim. E onde você imagina Itororó daqui a 10 anos? E qual legado deseja deixar para essa construção? 10 anos para uma cidade eu acho um pouco até um tempo pequeno, né? Porque ainda mais conhecendo história como eu fiz o curso de história, Uhum, todo o processo histórico demora muito tempo. Então, não é em 5, 10 ou 20 anos que as coisas vão se resolver e a demanda do poder público é infinita, né? A gente tapa um buraco aqui e aparece três. mas, Então, essa questão das demandas que o município tem que resolver são eternas. Nunca vai parar de surgir pepino para o prefeito da vez resolver. uhum, O que eu pretendo, Netinho, é ajudar minha comunidade, seja de vereador, seja ocupando outro tipo de cargo, seja como assessor jurídico, como eu já fui também da prefeitura. sim. Então, meu intuito é ajudar porque eu amo Itoró, né? Eu nasci aqui, fui criado aqui, morei 20 anos fora. Muitas vezes as pessoas até nem me conheciam agora Uhum, porque eu fiquei tanto tempo fora. sim. Mas eu voltei para Itoró pensando em ajudar meu pai, primordialmente, e também na intenção de me candidatar como eu de fato me candidatei, né? Uhum. E o intuito é ajudar para o progresso da cidade, independentemente da área de atuação. Falando um pouco sobre história, o que você tem assim de Tororó, se você já teve a oportunidade de
escrever algo, se você tem alguma coisa em mente futuramente. Nunca, na verdade, eu nunca escrevi nada sobre Itororó, né? A gente até perdeu recentemente, talvez, o grande historiador de Itororó, que é Miro Miro Marques, né? Marques. Que tem livros sobre Itororó, sobre a Uhum. história de Itororó. Então, assim, Miro Marques foi até o vereador também que conseguiu comprar aquele prédio lá onde a Câmara funciona hoje. Sim. Então, Miro é que tem essa veia de ser o nosso eterno historiador, né? Que já Uhum. faleceu. Mas, assim, hoje, para me dedicar a isso, eu teria que abrir mão de outras coisas, né? Então, Uhum. quem O sabe no tempo. futuro, né? Quando tiver É. um pouco mais velho e já não tiver mais tanta atribuição, eu possa sentar e contribuir também para complementar dar novas visões aí ao que Miro Marx já fez, né? Top, top. Galera, nós estamos finalizando o nosso podcast. Eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores, a galera que chega junto aí também, nos ajudando. Brito Burger, Império Autopeças e Cello Mix. Queria agradecer também a presença de Wellington Rosa, que está ali nos bastidores, atrás das câmeras, veio participar conosco desse momento especial. Ney Andrade, Paulo Júnior, Vitor, Vitor Rocha, veio aí acompanhado do Dr. Rodrigo. E é isso. E para a gente terminar, eu queria fazer um pedido, aproveitar que todos, né, estamos aqui e esse vídeo aí com certeza vai viralizar. Rodrigo, Itati, na última eleição, não formou nenhum vereador, né? A gente sabe por inúmeros motivos, né? Não formou nenhum vereador. Nós estamos, assim, claro que assistidos pelo poder municipal e por vocês, vereadores, mas assim, é difícil a gente ver um vereador quando se elege no dia a dia aqui. Eu sei que a demanda no município é grande, e aí não só tem Itati, tem Rio do Meio, tem os bairros, né? Hoje já vi nas suas redes sociais aquela correria das ruas lá, né? Com, Com com Júcio e Jusce e Abdias, Abdias, né? Mas Itati tem essa carência de ter um vereador no dia a uma dia, vez né? por mês aqui, duas vezes por mês, andando, conversando com o povo, tendo contato físico mesmo, sabendo como está o dia a dia, sentando numa praça, jogando um dominó, tomando um café. Então eu queria lhe pedir, se possível, faça isso mais vezes com frequência. Sem intenção nenhuma, sem intenção política nenhuma. Venha ver como nós itatienses vivemos, né? Tem baba aí de quarta a sábado. Venha assistir um baba. Eu não sei se você joga ou bate um baba. Tem um baba dos coroas aí que a gente joga, que a gente brinca. Venha participar conosco. É para ter esse contato mesmo, que às vezes é chato eu chegar e, Rodrigo, mesmo que seja um direito meu como eleitor, como cidadão, chegar e cobrar. Mas tendo esse contato físico e rotineiro, acredito que ficaria mais fácil essa demanda de ser resolvida. Eu entendo perfeitamente, né? Tinha uma colocação. Na legislatura anterior, talvez seja um fato inédito, né? Que Uhum. Itati tinha 2 vereadores e Rio do Meio tinha 2 também, ou Dois, 3. três? 3, né? Então, até 2024, dos 11 vereadores, 5 eram dos distritos. Então, Uhum. isso eu acho que talvez nunca tenha acontecido na nossa história. E talvez, né, ninguém seja para prever o futuro, Uhum. mas eu considero talvez difícil que isso aconteça de novo, né? Sim. Quase metade da Câmara ser dos distritos. Eu trabalho em Cândido Sales, que é uma cidade um pouco maior que Toró, e lá os vereadores, a maioria, né, são de povoados, são de É. distritos, então eu acho muito importante que o distrito tenha seu representante, né? Uhum. A gente sabe que aqui em Juninho teve uma votação muito Sim. expressiva, acho que 300 votos, se eu não me engano. Os vereadores que eram daqui de mandato acabaram não se reelegendo, Dilson e Lucialva. Uhum. Mas, assim, a gente é vereador do município, né? De todo mundo. E eu entendo sua colocação da cobrança da presença, porque de fato o olho no olho, a presença de estar ali no dia Uhum. a dia faz diferença, Conta muito. né? Eu não acho que político seja profissão e
tenho minhas atribuições profissionais também de trabalhar fora de Itororó. Então, toda semana eu tô viajando, fico 1, 2, 3 dias fora, depende da semana. Final de semana, como eu mencionei mais cedo, como eu sou bem caseiro, é difícil Sim, sair de né? casa, fico descansando, né, curtindo minha Uhum. família. Mas sempre que tenho um convite, sempre que posso também, tô andando, né? Uhum. Vou na zona rural. Esse ano tem uns 20 dias eu tive na região da Altamira. Tive lá com o nosso vereador João Brito, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, que eu tenho disponibilidade, eu vou nos lugares. Mas reconheço que não tenho vindo tanto a Itati. E se você me chamar pra bater um babinho, eu venho, viu? Vem mesmo. Eu chamava você de me bater o babinha e subir no cruzeiro lá também, viu? Ah, eu não garanto não, viu? E é de costume também a gente perguntar aos nossos convidados, né? Quem você indicaria para estar aqui na próxima semana ou daqui um mês nessa bancada, sendo entrevistado também? Posso estender o convite ao nosso prefeito, se vocês assim Pronto, pronto. desejarem, e ele tiver disponibilidade também, aceitar o Sim. convite, né? Eu creio que, como é a nossa autoridade maior, tem Uhum, muitas questões para ele responder para esclarecer ao público certeza. e para passar também um pouco da vida dele, da história dele, né? Que eu tenho certeza que tem muito conhecimento e muita sabedoria para passar aí para todos nós. Seria muito interessante também. Tá aí. E você também pode deixar nos comentários aqui, abaixo do vídeo, quem você gostaria de ver aqui na nossa bancada, no nosso podcast. Beleza? Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vitor. Essa galera massa também de Nova Serrana, São Paulo, Vitória do Espírito Santo, que nos acompanham aí, sempre pedindo para que eu mande um abraço. Tamo juntos, estamos torcendo para vocês e por vocês, né, daqui. E é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por estar sempre curtindo os nossos vídeos, comentando, se inscrevendo no nosso canal. Esse foi um bate-papo com o Dr. Rodrigo Almeida. E é isso. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Netinho, Paulo Júnior, toda a equipe aqui presente, Vitor que veio me acompanhando aqui hoje. Foi um prazer muito grande estar aqui, Netinho. Sempre que tiver o convite, pode contar com minha Sim, presença. É sempre bom a gente conversar, né? Porque o diálogo aqui fortalece os laços e sim, fortalece com também o certeza. conhecimento. E eu estou à disposição. O que precisar, não só para estar no microfone, mas também como vereador, como advogado, me colocar à disposição de todos. Até não tenho o costume de olhar tanto para a câmera, né? Porque não sou artista como você. Nada. Mas deixa aqui um abraço a todo mundo que nos acompanha também, através das redes sociais, do canal do Camaleão Podcast. Tenho um abraço a todos. E estamos juntos aí, sempre lutando pelo bem da nossa cidade, que é o que interessa para nós, é viver numa cidade melhor. Desejamos-te paz e progresso e avante, pois Itororó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu sou Camaleão, tá no meu coração. Valeu. Valeu, um abraço.